Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 994, o primeiro bate-papo de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e preocupado. Está preocupado o professor Bagdadi. Vai que ele é abduzido, vai que ele é capturado. Sabe-se lá o que pode acontecer nesse mundão de meu Deus em 2026. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. E estamos gravando aqui numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 16 horas e 24 minutos da quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo, iniciando agora de forma regularizada, né? O nosso ano de 2026. Para quem não ouviu, a gente já gravou um episódio no dia 3 de janeiro, né? No dia em que os Estados Unidos fizeram um ataque à Venezuela e capturaram, abduziram, sequestraram, aí sei lá o tempo que você quiser, o presidente, né, agora ex-presidente Nicolás Maduro, mas a gente está aqui agora para o bate-papo 994, nesse dia 7 de janeiro. Deixo as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente por essa live aqui no YouTube, todo mundo que acompanha a gente pelo podcast. Vamos para mais um ano que já promete, já começou desse jeito. E Daniel, eu queria, para começar o nosso bate-papo de hoje, falar um pouquinho sobre as oportunidades de início de ano, né? A gente começa o ano sempre com aquela promessa, não, esse ano agora eu vou fazer diferente, esse ano eu vou melhorar alguma parte da minha vida, e normalmente tem a ver com falar inglês. Deixa aqui, Daniel, a super oportunidade do Cambly. Se você colocou essa promessa de início de ano, vou começar esse ano, vou melhorar o meu inglês, vou voltar a aperfeiçoar o meu inglês, o Cambly está com descontos de até 60%. Uma oferta por tempo limitado, não é por tempo indeterminado, mas aproveita, tá? É o momento ideal para você se comprometer com o aprendizado do inglês, e é aquele tipo de aprendizado que você não vai perder nunca, né? Garantido que você vai usar para viagem, você vai usar para trabalhar, você vai usar para conversar com pessoas de outras culturas, e o Cambly, ele é a melhor plataforma para ensino de inglês, com todos os professores nativos e com a possibilidade de aulas em grupo. Não peça oportunidade não. O link está na descrição desse episódio, com desconto de até 60%, o que significa que tem aula saindo a partir de R$ 37,00 por mês. R$ 37,00 por mês, não tem mais desculpa, né? Se você colocou essa com a meta de início de ano, pega o Cambly, porque eu tenho certeza que você vai agradecer lá no futuro a ter iniciado isso no início de 2026. Ano novo é sempre um recomeço, gente, e o aprofundamento nos conhecimentos de língua inglesa é absolutamente fundamental, seja do ponto de vista profissional, pessoal, cultural. O inglês acaba sendo absolutamente incontornável, e fica aqui o convite para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo. Aproveitem as condições especialíssimas do Cambly para o Petit Jornal e para os nossos amigos e amigas. Daniel Souza, como primeira pauta de hoje, eu queria falar naturalmente sobre Venezuela, porque nós tivemos uma mudança sensível, mas notável, na postura dos Estados Unidos diante de Nicolás Maduro, na acusação que eles fizeram contra Nicolás Maduro. Não é de hoje, já tem bastante tempo, que os Estados Unidos estão dizendo que Nicolás Maduro seria um chefe, seria o líder do chamado Cartel de los Soles, né, o Cartel dos Sóis. A gente já está falando aqui tem um tempo que Cartel dos Sóis não existe. E aqui quando eu digo que não existe, não é que eu estou dizendo que Nicolás Maduro é santo e que estão inventando, que é uma fake news e tal, mas é porque Cartel dos Sóis é uma expressão que começou a ser utilizada na Venezuela, pela imprensa venezuelana, para dizer que os militares venezuelanos se beneficiam de um amplo esquema de corrupção e que equivaleria a um cartel. Mas é um cartel entre aspas, não é exatamente um cartel, e recebeu esse nome de Cartel dos Sóis, porque as insígnias dos militares venezuelanos traz um sol. Então, a imprensa acabou falando, olha, é o Cartel dos Sóis. É a mesma coisa quando você fala o mensalão. Não existe uma firma reconhecida mensalão, mas foi um termo que pegou. Cartel dos Sóis também. Então, por isso que faz tempo que a gente vem falando aqui
que é estranho os Estados Unidos dizerem que Nicolás Maduro é o líder de uma organização chamada Cartel de los Soles, porque o Cartel de los Soles é uma abstração, não existe, não é uma organização centralizada. Não dá para você comparar o Cartel de los Soles, por exemplo, com o Cartel de Sinaloa, com o cartel, sei lá, com outros cartéis que existem por aí. Nicolás Maduro, no entanto, foi capturado, foi abduzido, né? Enfim, aí o termo que você quiser utilizar, e foi levado, portanto, para os Estados Unidos, está enfrentando um julgamento nesse momento. Aliás, ele se disse inocente, ele disse que ele é um prisioneiro de guerra, mas sob a acusação de que ele seria o líder de uma organização criminosa chamada Cartel de los Soles. No entanto, no momento em que Nicolás Maduro chega nos Estados Unidos, está preso em Nova York, enfrentando o julgamento, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos emite um novo documento que tira essa acusação do Cartel de los Soles. Né? Então diz o novo documento que o réu, abro aspas aqui, o réu Nicolás Maduro Moros, assim como o ex-presidente Hugo Chávez antes dele, participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção na qual elites poderosas da Venezuela se enriquecem por meio do tráfico de drogas. Repara que ele tirou a ideia do cartel. O que ele está falando é que, olha, existe um sistema corrupto, e esse sistema corrupto favorece, né, em determinados momentos ali, o tráfico de drogas. Mas a ideia de uma liderança, ela deixa de existir, ela não aparece mais na acusação. O que me soa uma canalice muito grande, né, Daniel? Porque grande parte da justificativa que foi feita, Trump falou sobre isso várias vezes, né? Nicolás Maduro lidera uma organização que tem por objetivo despejar drogas nos Estados Unidos. Essa foi a justificativa, inclusive, para os Estados Unidos bombardearem navios que saem da Venezuela e que iriam em direção aos Estados Unidos. E agora você começa a dizer que o cartel não é um cartel, é uma rede difusa. O cartel é um termo guarda-chuva, né? Então a acusação ela muda depois da prisão de Nicolás Maduro. E aqui, coisa que é muito importante, Daniel falou sobre isso no episódio que a gente já gravou esse ano. Reitero aqui, Nicolás Maduro está longe de ser um exemplo de pessoa, está longe de ser uma pessoa que a gente vai defender aqui e tal, mas há uma incoerência muito grave aqui para uma ação decisiva para a história da América Latina, para a história até dos Estados Unidos. Você vai lá e captura um presidente, algo que os Estados Unidos já tinham feito entre 89 e 90, né, com Manuel Noriega, lá, o presidente do Panamá, agora faz mais uma vez, mas com uma justificativa que um pouco depois, claramente não para de pé, e um pouco depois ela já é alterada. Então você prende com uma justificativa que um pouco depois sequer existe. E é impressionante, Tanguy, porque a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente da Venezuela, uma chavista e parte importante justamente da estrutura do poder, ela estava no grupo que controlava a Venezuela até um momento em que o Maduro acaba sendo levado pelos americanos, e ela continua no poder. Aliás, toda a estrutura de poder na Venezuela segue mais ou menos intacta, o que chama bastante a atenção e aumenta a possibilidade daquela hipótese que nós levantamos no bate-papo extra, de que houve ali uma certa leniência das Forças Armadas venezuelanas para que os americanos capturassem o Maduro e, eventualmente, levassem o Maduro. E nós tivemos hoje a divulgação do plano do Marco Rubio para o futuro da Venezuela. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Segundo ele, vai ter uma primeira fase, que é a fase de estabilização. A ideia é evitar o colapso institucional e o caos interno na Venezuela. Com isso, você tem uma quarentena da Venezuela no mercado internacional, você tem a apreensão de petroleiros e bloqueio de circulação do petróleo venezuelano, a venda pelos Estados Unidos de 30 a 50 milhões de barris venezuelanos a preço de mercado, e nós temos os recursos dessa venda sendo administrados por Washington com a promessa de uso em benefício do povo venezuelano. Eu gostei quando ele disse que ele, como presidente dos Estados Unidos, eu, como presidente... Não, esse é o Marco Rubio. É o Marco Rubio. É o Marco Rubio. Quem falou isso foi o Trump. Perfeito. É isso. O Marco Rubio acaba colocando que vai ser em benefício do povo venezuelano e não dos homens do regime, dos cleptocratas da Venezuela, que é verdade, a Venezuela do Nicolás Maduro era uma cleptocracia assentada justamente no poder de fogo dos militares. A segunda etapa é a etapa de recuperação, com a reintegração gradual da Venezuela à economia internacional,
abertura do mercado venezuelano a empresas americanas e ocidentais. Ainda não está claro se essas empresas têm todo esse apetite para investir na Venezuela, apesar das reservas gigantescas da Venezuela, inegavelmente, você precisa colocar muito dinheiro para ter retorno no longo prazo, num momento em que o barril de petróleo não está nas suas máximas e com muita instabilidade interna. Nessa segunda fase, você teria também o início de um processo de reconciliação nacional, com anistia a opositores, libertação de presos políticos, retorno de exilados e reconstrução da sociedade civil. E a fase 3, transição. Transição do chavismo para algo que não está claro o que seria. Você teria a transição de poder, não há detalhes sobre eleições nem cronograma. A Casa Branca afirma que discutir eleições nesse momento é absolutamente prematuro. Os Estados Unidos também estão afirmando na prática que o petróleo venezuelano está preso por sanções. E é importante que exista uma atenção internacional grande. Nós tivemos aí 2 navios apreendidos, o Marineira, sob bandeira russa, e também o Sofia, ligado ao escoamento de petróleo venezuelano. A Rússia, inclusive, condenou a ação, dizendo que é uma violação do direito marítimo, e os Estados Unidos alegam que os navios operavam sob bandeira falsa, o que justificaria justamente a apreensão. É muito curioso o que está acontecendo, porque a gente está falando na prática de uma série de movimentos que vão acontecendo ao mesmo tempo. Circula a informação, Tanguy, de que a Delcy Rodrigues, a vice-presidente, que agora está no poder de fato, já vinha sendo abordada por emissários da Casa Branca há vários meses e que, consequentemente, por isso ela está sendo mantida no poder, o que sugeriria uma traição e um golpe dentro do golpe. Quer dizer, um golpe dentro do Estado cleptocrata da Venezuela, onde você teve ali uma cúpula que, de alguma maneira, fez algum grau de acordo com os Estados Unidos, que ainda está em negociação sobre o que vai acontecer daqui para frente, mas uma negociação que seria mais ou menos o seguinte: olha, vocês querem levar o Maduro? Levem. E a gente vai buscar aqui algum tipo de arranjo, algum tipo de acordo com vocês, americanos. E a impressão que dá, Daniel, e as informações elas corroboram isso, é que houve muita discussão dentro do governo dos Estados Unidos sobre o que fazer depois que o Maduro não estivesse mais no poder. Claro que a operação toda para levar o Maduro é uma coisa importante, não é trivial, né? Foi uma operação muito bem planejada, muito bem executada. Tá? A gente está falando aqui do ponto de vista militar estratégico, né? Eles conseguiram fazer exatamente aquilo que eles queriam, mas a parte posterior ela é importante, principalmente porque a ideia de que de repente Maduro poderia se afastar e a Delcy Rodrigues ficar no lugar dele já tinha sido aventada, e a gente falou isso aqui no Petit Jornal, em outubro. O Maduro disse: olha, se for o caso, eu saio, eu vou embora, eu só quero algumas garantias para mim, para minha família, para as pessoas próximas e tal, e deixa a Delcy Rodrigues. E a resposta dos Estados Unidos foi: não, a gente não quer essa solução. Dava a impressão, portanto, que os Estados Unidos estavam numa posição que a gente não quer ninguém do chavismo. Porém, Marco Rubio teria convencido Donald Trump de que, se você tira o chavismo todo, você abre uma caixa de Pandora na Venezuela e sabe-se lá o que vai acontecer. Então esse negócio de, não vamos colocar a oposição, tanto é que a oposição ontem, Daniel, ela começou a dizer, veja bem, a gente quer um papel, a gente quer uma participação maior no governo e tal. E a posição dos Estados Unidos foi: nem vem, não é pro seu bico, não. Eu tirei o Maduro, mas não são vocês que vão assumir. Aliás, foi muito significativo quando o Trump, por exemplo, disse que a Maria Corina Machado não deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. A sinalização que ele está dando para ela é: Maria Corina, seguinte, não fica animada não, porque não é pro seu bico, quem vai permanecer no poder é uma chavista. Você vai deixar a Delcy Rodrigues lá. E a Delcy Rodrigues, Daniel, me parece que isso já vinha sendo negociado, né? Isso caiu no colo dela, mas não foi por acaso. E a Delcy Rodrigues, ela mandou uma carta para o Trump pedindo diálogo. Olha, Trump, a gente tem que dialogar, o negócio é meio agenda de cooperação, é uma agenda positiva. Presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo e não guerra. O cenário que a gente está encontrando, portanto, Daniel, é um cenário no qual Maduro foi retirado do poder, mas a estrutura chavista permanece lá, como você disse, e Donald Trump queria uma operação militar. Para Donald Trump não bastava, a gente falou sobre isso no dia 3,
e a cada dia se confirma, Donald Trump não estaria satisfeito com uma negociação em que Maduro vai embora. Eu quero a imagem de Maduro preso. Eu quero a imagem de Maduro indo a julgamento. Eu quero dizer que fui eu que fiz isso. Eu garanti que essa transição acontecesse, porque senão, Daniel, fica parecendo que foi uma coisa voluntária. O Maduro saiu. Não. Fui eu que fiz. Então não quero que você saia e a Delcy Rodrigues fique. Eu quero que a Delcy Rodrigues fique. Me parece que ele foi convencido disso, mas eu quero a imagem de Maduro preso, sendo julgado, fora do poder na Venezuela e preso nos Estados Unidos. Até porque a permanência do grupo do chavismo no poder permite a estabilização, que é a primeira fase justamente do plano dos americanos. E é muito importante também essa captura do Maduro e o seu... inclusive ele sendo colocado diante de um juiz em Nova York, justamente para colar no Maduro a imagem de alguém envolvido com tráfico de drogas. Claro que agora já estamos falando de algo num nível muito mais brando em termos de acusação, mas é a ideia de projetar para o público interno americano: olha, eu fiz isso para garantir a sua segurança. Se é verdade ou não é irrelevante, política acaba sendo a construção também de narrativas e vender sonhos e vender esperança. Olha, você está mais seguro nos Estados Unidos porque eu sou implacável. Eu acabo bombardeando essas balsas que trazem drogas para os Estados Unidos. Eu estou peitando o México, que agora vai assumir o compromisso e assumiu sistematicamente o compromisso de policiar melhor a fronteira. Eu capturei o Maduro, que acaba sendo alguém muito ligado aos traficantes. Eu estou trazendo segurança para você, americano. E claro, um outro aspecto que já foi deixado muito claro por parte dos americanos: Rússia e China estão fora da Venezuela, estão fora. Não vou admitir a presença de Rússia e China na Venezuela do ponto de vista econômico, na indústria do petróleo, na extração de ouro. Se vocês estão fora daqui, porque isso é uma zona de influência dos Estados Unidos. E é sempre importante também destacar, o Brasil ficou um pouco atônito, né, em todo esse processo. O Lula, inclusive, estava de férias aqui no Rio de Janeiro, passando o Réveillon. Mauro Vieira também estava de férias, etc. Você tinha ali um governo que estava naturalmente descansando nesses dias de final de ano. E o que acaba acontecendo, Tanguy, é que esse novo mundo que está sendo projetado com a ação do Maduro e também com a ação da Rússia na Ucrânia e eventualmente ali uma postura também mais ostensiva da China, é um mundo muito ruim para o Brasil, né? O Brasil investiu muito nos organismos multilaterais, o Brasil é uma potência média pacifista, e o Brasil perde voz, né, dentro de um contexto onde os impérios agem como impérios e acabam estabelecendo na força uma forma de defesa dos seus interesses. Aliás, uma coisa que o Trump falou e que corrobora isso tudo que você está dizendo, isso na verdade foi para as redes sociais, esse é o nosso hemisfério, isso não foi sugerido. Isso foi dito com todas as letras. Esse é o nosso hemisfério, quem manda aqui é a gente. Isso não é uma surpresa para quem prestou atenção, e a gente falou sobre isso aqui bastante aqui no Petit Jornal, quando você teve aquela nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, foi divulgada no finalzinho do ano passado, em que ele fala, na verdade o documento falava textualmente em corolário Trump. Corolário Trump é a interpretação, a aplicação prática da doutrina Monroe. Doutrina Monroe é aquela ideia, né, de América para os americanos, essa aqui é a nossa região, ninguém deve se meter. Quando James Monroe, né, presidente dos Estados Unidos, falou isso lá em 1823, era para afastar a Europa, porque o contexto era aquele. A Europa não é para vir se meter aqui, recolonizar, não é para ter isso. Agora, o recado é com a Europa, sim, beleza, mas principalmente com Rússia e China, né? E a Venezuela, portanto, ela é uma prova disso. São os Estados Unidos colocando aquilo em prática. E, aliás, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o arranjo que o Trump está encontrando com relação ao gás, né? Porque, ao petróleo, como é que vai ficar o petróleo daqui para frente? Porque me parece que é um dos aspectos centrais, né, da estratégia americana com relação à Venezuela. Na realidade, isso entra justamente naquelas fases que a gente viu há pouco, que o Rubio estabeleceu, mas nós estamos em um contexto onde os Estados Unidos controlariam justamente a venda de petróleo venezuelano no mercado internacional e controlariam, inclusive, a receita. Um outro aspecto que me parece importante é que a Venezuela está muito sob pressão porque ela depende do nafta russo como sendo um elemento justamente para viabilizar a embarcação do petróleo nos petroleiros. E não está mais chegando o nafta russo, por razões óbvias, né? Ou seja, os americanos, num certo sentido, acabam tendo ali
justamente o controle do torniquete sobre o que pode ou o que não pode acontecer com o petróleo venezuelano no curto prazo, até que você consiga estabelecer algum tipo de acordo e consiga estabelecer bases mais estruturadas do que vai acontecer no longo prazo. Então, no curto prazo, a ideia é muito simples, eu controlo a saída de petróleo venezuelano, eu vendo petróleo venezuelano, eu administro as receitas do petróleo venezuelano e, enquanto isso, a gente negocia um acordo para que as empresas americanas possam participar, para que as empresas americanas possam se tornar senhoras aqui desse negócio na Venezuela. Então, daqui para frente, esse se torna um elemento absolutamente central para o trumpismo, claro, eliminando, alijando a presença de Rússia e China da região. Agora, e tudo isso que está acontecendo na Venezuela, Daniel, traz uma outra sombra muito importante e que agora passa a ter uma veracidade, uma credibilidade maior, que é, assim como no início de 2025, no início de 2026, Donald Trump volta a falar sobre Groenlândia. Ele está falando da Groenlândia o tempo todo. Então, Donald Trump voltou a dar a entender que a Groenlândia tem que ser um território dos Estados Unidos. A gente teve, inclusive, uma integrante do governo americano, Daniel, postando lá no X, uma imagem que é o mapa da Groenlândia com a bandeira dos Estados Unidos, né? Então, com a impressão da bandeira dos Estados Unidos, escrito soon, né? Ou seja, em breve, né? Como se, olha, em breve esse território aqui vai ser dos Estados Unidos. A Groenlândia reagiu, né? O primeiro-ministro da Groenlândia, o Jens Frederik Nielsen, disse que, olha, chega, né? Esse foi o recado, chega, ninguém aguenta mais, chega de pressões. Depois que ele disse, basta, chega de pressões, chega de insinuações, chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a discussões, mas isso deve ser feito através de canais adequados e conforme o direito internacional. Agora, a OTAN, principalmente os países europeus da OTAN, entenderam que agora o Trump está falando com um peso muito maior. E ele deixou claro, Donald Trump deixou claro, que isso é a grande prioridade da segurança americana daqui para frente. Nós queremos a Groenlândia. A gente falou muito sobre isso ao longo do ano de 2025, mas é importante relembrar. Quando a gente fala sobre Groenlândia, a gente está falando sobre uma área que é estrategicamente muito importante do ponto de vista mineral, do ponto de vista estratégico, principalmente a partir do aquecimento global. Você passa a ter um derretimento e você passa a ter rotas que tornam o Ártico ainda mais importante do que já era no passado. No momento em que Donald Trump e o governo Donald Trump dá a entender, e aqui quando eu digo que dá a entender, não é que dá a entender de forma sutil, não. Isso é, de uma certa maneira, colocado na mesa, né? Que a grande prioridade dos Estados Unidos agora é a Groenlândia. O Donald Trump ele diz, olha, a opção militar ela tá uma possibilidade, tal, existe a gente não descarta, mas o que a gente quer é comprar a Groenlândia. A Europa naturalmente vai à loucura, Daniel, porque você está falando sobre um território que pertence à Dinamarca, apesar de ter uma grande autonomia, e o Marco Rubio acabou tendo que ligar para vários líderes europeus para falar assim, olha, ele está falando isso, mas não é bem assim, isso não está no horizonte. Agora, a gente sabe muito bem como é que isso funciona, né? Primeiro você joga lá em cima a tensão, alguém aparece como bombeiro e diz, não é nada disso, veja bem e tal, mas você já colocou na mesa. Essa possibilidade ela já começa a ser aventada, ela já começa a fazer parte do cálculo, né? Os Estados Unidos estão discutindo adquirir a Groenlândia pela via militar ou como um objetivo de compra, a ponto de você ter os europeus da OTAN se reunindo para tentar imaginar como é que você lida com isso. E aí, Daniel, eu não sei em que mundo que os europeus estão vivendo. Os europeus, no meio disso tudo, com a Rússia invadindo a Ucrânia, a Rússia está, sei lá quanto tempo na Ucrânia, vai fazer agora 4 anos de guerra na Ucrânia, os Estados Unidos prendendo o presidente da Venezuela, os europeus estão falando de direito internacional, não, porque não pode. Meu amigo, a gente sabe que não pode. Pô, eu sei que não pode. Saber que não pode, você não precisa me dizer. É óbvio que não pode tomar a Groenlândia. Mas não é nesse ponto que está a discussão, né, Daniel? A Europa está em outro planeta nesse momento. Aliás, você falava há pouco sobre declarações do Marco Rubio, são declarações, inclusive, públicas que ele deu ao Wall Street Journal. Ele disse que as ameaças dos Estados Unidos à Groenlândia fazem parte de uma estratégia de negociação e que os Estados Unidos não planejam atacar, exatamente como você disse, que eles querem comprar a Groenlândia. Mas eles querem a Groenlândia, e é disso que se trata, né? A Groenlândia faz parte daquele hemisfério ocidental que o Donald Trump disse que é dele, dos Estados Unidos, né? Que é a sua
zona de influência. E a primeira-ministra da Dinamarca, a Mette Frederiksen, afirmou que um ataque americano à Groenlândia significaria o fim da OTAN. Ora, bolas, mas aí realmente continuar a OTAN depois disso seria algo muito complicado. E fica realmente essa impressão de que você tem ali os europeus, não, veja bem, os europeus quase de pantufas, né? Debatendo num mundo onde está todo mundo de coturno. Está todo mundo ali tendo uma lógica muito mais agressiva do ponto de vista militar. E o Trump voltou a criticar o fato dos Estados Unidos pagarem pela segurança da Europa. E a estratégia Trump de pressão, afirmou que ele é que forçou os aliados da OTAN a elevarem os gastos em defesa de 2% para algo até 5%. Reforçou a ideia que esse aumento só aconteceu porque ele pressionou diretamente os membros da OTAN. E pode chegar um determinado momento, Tanguy, que um dos mecanismos de pressão do Trump pode ser o seguinte: gente, vocês não querem me dar a Groenlândia? Essa ilha cheia de gelo, que é da Dinamarca. Então vamos fazer o seguinte, vocês se defendam aí. Não, eu vou sair da OTAN e vocês se defendam aí. Se a Rússia vier para cima de vocês, não tem nada a ver com isso, tá bom? O Trump sabe que ele tem muitos mecanismos de enforcement e de pressão sobre os europeus, e me parece que ele está só no início, justamente, de uma estratégia de pressão que tende a aumentar ao longo dos próximos tempos. E a gente falava agora há pouquinho sobre essa estratégia regional também, né, do Trump de afirmar que, olha, aqui na região é meu e só eu posso garantir a segurança e tal. Ele coloca, de fato, a Groenlândia como parte desse hemisfério americano, que é mesmo, né, assim, do ponto de vista geográfico, faz muito mais sentido ser parte da Europa do que das Américas do que da Europa, que está inserido ali no cenário do Ártico. Mas uma das coisas que o Trump vem falando é que a Groenlândia ela está rodeada de navios russos e chineses. Todo mundo nega. A Dinamarca nega, a Europa nega. Olha, não tem dado nenhum que comprove que haja navios russos e chineses. Mas a narrativa do Trump é: a Europa não é capaz de defender a Groenlândia de Rússia e China. Eu sou. E aí, esse ponto exatamente que você trouxe, Daniel. Se vocês acham que vocês são capazes, então tenta se defender sozinho. Vocês não conseguem defender nem o território de vocês, que dirá a Groenlândia, que está, segundo ele, rodeada de navios russos e chineses. Ele fala de gigantescos investimentos russos na Groenlândia. Não tem nada que comprove isso, né? Não são dados que ele consiga demonstrar e tal. Mas não precisa, né? Ele está deixando claro que o hemisfério americano é um hemisfério de influência dos Estados Unidos. E aí eu quero pegar a carona que você falou agora há pouquinho. Para o Brasil isso é desesperador, né? O Brasil ele tentou se afirmar ao longo das últimas décadas como um país do mundo, um país que não está circunscrito apenas à América, né? Um país que quer dialogar com todo mundo, quer dialogar com os Estados Unidos, mas também com a China, com a Rússia, com a Europa, com a África, com todo mundo, né? Quem puder, com quem o Brasil conseguir, ele vai dialogar. No momento que você tem uma construção como essa, você acaba estabelecendo que, mesmo se, por exemplo, Rússia e China queiram se aproximar do Brasil, isso pode ser visto pelos Estados Unidos como sinal de hostilidade. Isso diminui muito a capacidade dos países aqui da região de se locomover, de se movimentarem na política internacional da maneira como gostariam. Tanguy, diante de tudo isso, vamos para uma nota mais leve para encerrar o nosso episódio de hoje. É apenas o primeiro bate-papo de 2026 que promete muitíssimo. Ô, Daniel Souza, a gente está aqui tentando descobrir o que vai acontecer e tal, mas tem gente que descobriu muito antes da gente, né, o que ia acontecer na Venezuela. É verdade, Tanguy. Aliás, a bem da verdade, nós já havíamos destacado o Pizza Index do Pentágono, na época dos ataques dos Estados Unidos ao Irã. Quem acompanha o Petit Jornal desde aquela época deve lembrar. E uma vez mais o Pentagon Pizza Index mostrou de maneira antecipada que algum tipo de operação iria acontecer. O Pentagon Pizza Index disparou na madrugada de sexta para sábado, momento onde os americanos acabaram implementando uma operação militar que acabou capturando Nicolás Maduro. O índice, na prática, Tanguy, nada mais é do que o monitoramento de horários atípicos de movimentos de pizzaria no entorno do Pentágono, em Washington. Quando você tem um aumento muito atípico do número de pedidos de pizza, você acaba sabendo
que algo vai acontecer no Pentágono, e foi exatamente o que ocorreu naquela madrugada. Aliás, existem até mais antecedentes históricos. O Pentagon Pizza Index, ele disparou durante a intervenção no Panamá, em 1989, também durante a Guerra do Golfo, durante uma série de momentos-chave. Aconteceu recentemente também, quando Donald Trump mandou atacar de maneira pontual ali o regime dos ayatollahs no Irã em 2025. O fato é que o Pizza Index jamais nos deixa na mão. Basta você monitorar o número de pedidos de pizza nas pizzarias no entorno do Pentágono que você sabe se algo está para acontecer ou não. E mais uma nota que eu preciso registrar, Tanguy, que Donald Trump fez uma declaração na última segunda-feira, onde ele disse que os venezuelanos são feios, Tanguy. A Venezuela, que tem a maior quantidade de Miss Universo da história, são pessoas belíssimas, os venezuelanos, as venezuelanas, etc. Mas ele disse o seguinte, abre aspas, falando nisso, na Venezuela, todo mundo marchando nas ruas, eu amo isso, menos em Nova York. Quer dizer, onde eles encontram essas pessoas eu não gosto. Essas pessoas são um desastre. Eu sei que não é muito legal dizer isso, mas essas pessoas são um desastre. Onde eles encontram essas pessoas? São as pessoas mais feias que eu já vi. Eles parecem... Eles têm chapéus, todos desfiados. Todas elas são, sei lá, né? Elas não sabem o que estão falando. Fecha aspas. Enfim, talvez você não tenha entendido muito bem o que eu quis dizer, mas foi exatamente como Donald Trump se expressou. Esse pensamento circular, digamos assim, que o Donald Trump vai fazendo. E o fato é que, no final, ele destacou que os venezuelanos são feios, sendo que os venezuelanos, mais especificamente as venezuelanas, são campeãs mundiais do Miss Universo e é um povo belíssimo. Ô, Daniel Souza, a gente tá falando aqui da Gelera Shakira, né? Exatamente. Você sabe que Shakira sentiu o golpe da gente dizer que a Gelera Shakira podia deixar de ser a Gelera Shakira, né? É mesmo, rapaz? Ela reagiu? Ela reagiu. Existe a possibilidade do mega show de Copacabana, desse ano agora, ser a Shakira. Alô, Shakira. Isso é uma coincidência? Não é coincidência. Mande convites. Eu e o professor Bagdadi queremos estar na primeira fila para mostrar justamente o seu pedido, digamos assim, de A gente quer uma área VIP, então, né? Uma área VIP, isso? Área VIP para nós. A gente vai na área VIP do show da Shakira em Copacabana, caso haja essa confirmação. Ô, Daniel Souza, na terça-feira que vem, dia 13 de janeiro, a gente vai abrir o ano do Petit Cursos, né? A gente vai ter uma aula gratuita. Dinheiro nenhum, não precisa de nada. Você só precisa se inscrever no canal do Petit Jornal no YouTube. Você vai lá, se inscreve e assiste a aula gratuita que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 13 de janeiro, às 19 horas. E a gente vai falar sobre a volta dos impérios, né? Que política imperial é essa que está voltando? A gente decidiu esse tema bem antes, né, de Donald Trump agir na Venezuela, mas faz todo sentido com relação ao contexto, né? Que impérios são esses? Como é que essa lógica imperial ela volta? É uma forma, aliás, de você conhecer o conteúdo do Petit Cursos. A gente tem, inclusive, uma aula sobre a relação entre Estados Unidos e Venezuela, né? Óbvio, né, que essa aula foi dada antes do ataque também, mas ajuda muito a entender esse contexto. Está tudo lá no YouTube do Petit Jornal. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos, acessa lá, petcursos.com.br. Muitas das coisas que a gente fala aqui tem cursos lá para embasar, para aprofundar, com dados, com imagens, todas as aulas dadas em dupla. Acessa lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia, não tem nenhuma produtora que ajude o Petit Jornal, por isso o auxílio de nossos apoiadores acaba sendo tão fundamental e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite. Se você gosta do Petit Jornal, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Dá para ativar o Pix recorrente. A chave Pix que está no descritivo é petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza voltou à rotina. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.